Cutuca o irmão do seu lado e fala com ele assim: olha, Deus tem uma palavra para você nessa noite. Você crê nisto? Então abra sua Bíblia. Nós vamos ler 3 referências. O tema da nossa festa é Homens Sacerdotes. E eu quero pregar nessa noite dando o tema: como se tornar um sacerdote louco por Jesus. É o tema da mensagem. Como se tornar um sacerdote louco por Jesus. Eu vou pedir a todos que se acomodem, procurem um lugarzinho, quem puder se assentar. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 1, verso 18. 1 Coríntios capítulo 1, verso 18. Nós vamos ler 3 referências. Quem encontrou, diga amém. Amém. Aleluia. Os irmãos podem se colocar de pé, fica à vontade. 1 Coríntios capítulo 1, verso 18. Toda a igreja pode ler. A palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós é o poder de Deus. Para nós é o poder. Agora abra sua Bíblia aí no capítulo 4, verso 10. 1 Coríntios capítulo 4, verso 10. Toda a igreja, podem ler. Então a parte A diz: nós somos loucos por causa de Cristo. Repita essa frase. Nós somos loucos por causa de Cristo. Agora abra sua Bíblia em 2 Coríntios 5,13. 2 Coríntios capítulo 5, verso 13. Somente a parte A do versículo. Podem ler. Novamente. Porque se enlouquecemos é para... Coloca a sua Bíblia no banco, fecha os seus olhos, coloca a tua mão no ombro do seu irmão e vamos orar mais uma vez agora. Deus amado, Deus eterno, nós oramos agora, Senhor. Meu Deus, nós estamos aqui na Tua presença, Deus, para ouvir essa palavra. Meu Deus, nós queremos ser loucos por amor ao Senhor, por amor a Cristo. Meu Deus, que sejamos loucos e que nós enlouqueçamos sim, pelo amor do Senhor. Meu Deus, fala o coração da tua igreja agora, fala o coração do teu povo, em nome de Jesus, amém e amém. Pode se assentar. Irmãos, eu descobri que as pessoas são loucas por alguma coisa ou por alguma pessoa. Somos loucos por alguma coisa. Mas se nós temos que ser loucos, que seja por Jesus. Paulo, ele disse que se nós enlouquecemos, que seja para Cristo. Eu sou louco por amor a Cristo. E o mundo olha para nós e o mundo vê os servos de Deus como loucos. Mas para os que perecem, a palavra do Evangelho, o Evangelho da cruz é loucura, mas para nós é o poder de Deus, é o poder do Senhor. E meus irmãos, nós temos que ser loucos por Jesus mesmo, porque antes nós fazíamos tantas loucuras para o diabo. Você fazia tanta loucura para o diabo? Por exemplo, tem gente aqui que ficava a noite toda bebendo. Isso é o quê? Uma loucura para o diabo.
Quantas vezes, Carlos Antônio, você bebeu a noite inteira? Quantas vezes pessoas se drogaram a noite toda? Quanta gente que veio para Jesus e se drogou tanto? Quanta gente fez tanta loucura? Quantos rapazes que estão aqui hoje que ficavam com 4, 5 meninas numa semana só? Ficava com uma, na mesma noite ficava com outra, ficava com mais outra. É loucura, isso é loucura feita para a carne, para o diabo. Muitas loucuras. Quantas pessoas que ficou na fila para poder comprar ingresso do seu time? Quanta gente que fez loucura, ficou na fila para poder comprar ingresso do Atlético? Quanta gente? Quanta gente fez loucuras? Irmão, quantas pessoas que dormiram nas filas para poder comprar ingresso do Rock in Rio, ingresso para poder ver a Madonna, ingresso para poder ver o Justin Timberlake, para poder ver o Justin Bieber, para poder ver a Britney Spears. Quantas pessoas fizeram loucuras? Loucuras para o mundo. Agora, irmãos, eu pergunto para você, onde está a sua lista de loucura por Jesus? Você tem alguma lista de loucura por Jesus? Eu estava pensando algumas coisas que eu fiz como loucura por Jesus. Primeiro, eu vinha na hora do jantar para poder pregar. Estava no serviço, na hora da janta, eu rapidamente ali falava com o supervisor, eu tenho que ir lá na igreja para poder pregar a palavra. E saía, irmãos, 8 horas, chegava na portaria da empresa, tirava a camisa da usina, colocava a camisa social e vinha. Quando eu chegava aqui, a irmã Marceni já me entregava o microfone, quem estava fazendo louvor já entregava o microfone, já chegava a paz do Senhor, irmãos, e pregava a palavra na unção de Deus. E algumas vezes eu saía, o povo aqui chorando, glorificando, dá vontade de ficar, e eu falava assim, irmão, eu tenho que ir. Isso é uma loucura. E ficava sem jantar. Loucura. Loucura por Jesus. Outra loucura, quantas vezes já saí de 0 hora, trabalhei de turno 10 anos, saía de 0 hora trabalhando 12 horas, chegava em casa, falava assim, amor, vamos fazer uma visita agora, tem um gabinete pastoral para fazer. 7, 8 horas da manhã, ficava sem dormir. Loucura por Jesus. Eu tinha que dormir, fazia umas loucuras para Jesus. Irmãos, quantas vezes eu fiz cultos lá no Senai da Uzi Minas, antes de ter 18 anos de idade, e já ganhei alma para Jesus lá no Senai. Hoje tem fruto de almas que eu ganhei lá no Senai da usina. Loucura por Jesus. Inúmeras vezes, irmãos, quantas vezes já liguei caixa de som na praça, na feira, para poder pregar a palavra de Deus. Ligava o violão, colocava o microfone e começava a pregar a palavra de Deus. Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus leva para os céus, e pessoas aceitavam Jesus. Loucura por Jesus. Quantas vezes eu fui chamado de gay porque eu não pegava mulherada? Quantas vezes já fui chamado de gay por moças, por rapazes, porque eu não saía pegando nenhuma por aí, porque eu me santifiquei para Jesus, eu me separei para Jesus, eu quero fazer loucura para Jesus. Para o mundo é loucura, coisas que nós fazemos para Deus, mas irmãos, para nós é o poder de Deus. Loucuras por Jesus. Quantas vezes já orei em língua estranha na escola, no colégio, tanta alegria do Espírito Santo, estou lá orando em língua, o camarada chega, o que você está fazendo aí? Eu estou lá, glorificando a Deus e falando em língua, cheio de Deus no colégio, irmão. Quem olha e fala assim, esse cara é doido, esse camarada é louco. Eu sou louco por Jesus, eu sou apaixonado por Jesus. Qual é a sua lista de loucura por Jesus, igreja? Em 2 Coríntios, no capítulo 11, Paulo ele dá uma lista aqui de loucura que ele fazia por Jesus. No capítulo 11, aqui a partir do versículo 17, ele diz assim, olha, o que falo, não falo segundo o Senhor, e sim como por loucura, nessa confiança de gloriar-me. E ele vem falando aqui no verso 23, são ministros de Cristo, eu ainda mais, em trabalhos, muito mais em prisões. Por amor a Cristo ele passou por prisões, ele passou por açoites, por
perigos de morte, muitas vezes. O verso 24, ele diz que 5 vezes ele sofreu uma quarentena de açoite menos 1. Irmão, a malandragem existe desde os tempos da Bíblia. O que era 5 quarentena menos 1? O soldado romano ia dar uma quarentena, eram 40 açoites. Aí quando estava chegando no 39º, que é a minha idade, aí o soldado falou assim: olha, só dei 39. Ô general, tem que dar mais uma quarentena, porque eu não completei a quarentena. O general falou assim: dá mais uma quarentena. E ele ia lá e dava mais 39. E falava: general, só dei 39, tinha que dar 40, não está completo, ou é tudo ou é nada. O general falava: mais uma. Ia lá, e eram 5 quarentenas. Eram quase 200 chibatadas que Paulo recebia. Loucura por Jesus. Ele fala: fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez eu fui apedrejado, em naufrágio, 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, na cidade, no deserto, no mar, com falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome, sede, jejuns, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, ele diz também: o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Tudo isso ele fez por amor a Cristo, porque ele era louco por amor a Cristo. E nessa noite eu quero desafiar você também, para que você seja apaixonado por Jesus, para que você seja louco por amor a Cristo, para que você tenha prazer de fazer a vontade de Deus, que você seja louco para falar de Deus. Aleluia! A maioria dos cristãos vive hoje uma vida normal, entre aspas, uma vida mediana. O que é uma vida mediana? São os normais. Já viu aquele programa, Os Normais? São pessoas que vivem normalmente. Mas aqueles que estão dispostos a viver acima da média na sua fé, eles são chamados de loucos. Loucos por amor a Cristo. Loucos são aqueles que vão até as últimas consequências. Irmãos, tem uma história que eu fico comovido quando eu leio essa história. Aconteceu no 4º século depois de Cristo. Os soldados de uma legião chamada Legião do Trovão, eles oraram e Deus deu a vitória para o Império Romano. O Império estava perdendo porque não chovia. E então 40 homens que eram da Legião do Trovão, eles oraram a Deus e Deus mandou chuvas. E eles então venceram a guerra, venceram a batalha. E quando eles venceram, eles alcançaram o favor do imperador Aurélio. E o imperador ficou muito feliz com a atitude deles. Porém, eles eram cristãos. E um dos generais de Aurélio, sabendo do favor, sabendo que eles tinham muita moral com os outros soldados e acharam graça aos olhos do imperador, o general, ele fez um desafio. Ele falou assim: olha, vocês vão agora se prostrar diante dos deuses de Roma, porque ele sabia que aqueles homens eram servos de Deus. E então um deles, o líder deles, chamado Cândido, ele falou assim: olha, nós não vamos nos prostrar, nós não vamos adorar nenhum deus de Roma, porque o nosso Deus é o Senhor Jesus Cristo. E então o general disse assim: vocês não vão adorar, então vocês vão ser submetidos agora. E colocaram eles num lago que estava congelado, frio. Mandaram eles tirarem a roupa, tirarem a armadura e entrarem dentro daquele lago. E eles ficaram ali por horas e horas. Vocês não vão se prostrar diante dos deuses? Não, nós não vamos. E eles ficaram ali, passou horas e mais horas, e eles não arredaram o pé. Estavam sentindo frio, mas eles não arredaram o pé. Eles permaneceram firmes com Jesus. Até que, passado algumas horas, olha o que ele fez. Ele então, vendo que eles não desistiam, o general mandou pegar algumas bacias de águas quentes e colocou à margem do rio. E eles lá,
no gelo, congelados, no frio, e colocou aquelas bacias de águas quentes para poder atrair aqueles homens, até que um deles não aguentou, ele saiu da água fria e pulou dentro da água quente, e se esquentou. E quando ele fez isso, tinha um soldado lá que não tinha entrado com os 40, ele falou assim: olha, eu também sou cristão, eu também sou de Jesus, e eu vou morrer por amor a Cristo. E ele então tirou a armadura, tirou a roupa e entrou dentro daquela água, e aqueles 40 homens ficaram ali congelados, morreram congelados, mas depois que eles morreram, eles passaram a ser aquentados pelos braços do Senhor Jesus. E aquele homem que desistiu e entrou na bacia quente também foi executado. Então, irmãos, eu aprendo que aqueles que servem a Jesus, aqueles que vivem acima da média, aqueles que são loucos por Jesus, eles estão dispostos a irem até as últimas consequências por amor a Jesus. Hoje, irmãos, as pessoas desistem facilmente, param no meio do caminho facilmente, mas Jesus está dizendo para você: eu quero que você viva acima da média, eu quero que você não seja simplesmente um crente medíocre e normal, mas que você seja louco por amor à minha palavra, que você não tenha vergonha, não se envergonhe do Evangelho. Paulo disse: não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não se envergonhe do Evangelho, irmã. Não se envergonhe do Evangelho, irmão. Jesus te salvou para que você seja luz, para que você seja bênção. Tem gente que tem vergonha de falar de Jesus, tem vergonha de expor que é de Jesus. Não tenha vergonha de expor que você é de Jesus. Não tenha vergonha de expor que você serve a um Deus vivo, a um Deus maravilhoso, aleluia. O cristão louco por Jesus não é resultado de si mesmo. O cristão louco por Jesus é dirigido pelo Espírito Santo de Deus. O cristão louco por Jesus é guiado pelo Espírito Santo, que impulsiona a sua vida normal. É o Espírito Santo, o verdadeiro fazedor de loucos por Jesus. Quem quer ser cheio do Espírito Santo aí? Aleluia. Nós vimos hoje aqui pessoas cheias do Espírito Santo. Vimos pessoas aqui pipocando na presença de Deus. Irmão, o mundo vai olhar para nós e vai dizer: é coisa de louco, é coisa de doido. Uma pessoa vê você falando em língua, ele vai falar que você é doido, que você é louco. Mas, meu filho, quem não está usufruindo dessa bênção, ele não sabe o que está perdendo, porque é bom demais, é gostoso estar na presença de Deus. É gostoso você glorificar a Deus. Irmão, é gostoso quando a irmã está aqui, o irmão está aqui louvando, adorando. A gente conhece o aleluia, a gente conhece o glória. Tem irmão aqui que a gente conhece o glória do irmão. No dia que o irmão não vem, a gente sente falta. Tem irmão que começa a dar glória, começa a dizer aleluia, a igreja vai incendiando o poder de Deus, porque o Senhor recebe cada glória que você manda. Manda a glória lá para cima, que Ele manda a glória aqui para baixo. Aleluia! Irmão, eu achava que não precisava dar glória, que não precisava glorificar, até que eu vi Jesus curando aqueles 10 leprosos, e eles foram embora, mas um voltou para glorificar, um voltou para agradecer. Jesus, Ele olha a sua glorificação, Jesus recebe a sua glorificação. É por isso, irmão, que eu gosto de falar aquela frase que vocês sempre completam: é benção, é benção. É porque tinha uma irmãzinha na igreja que toda vez que o pastor pregava, a irmã falava: é benção, tô dentro. E aí o pastor ficava meio irritado com aquele negócio, mas aí, quando ela falava isso, a igreja incendiava do poder. E um dia o pastor percebeu que a irmã estava faltando do culto, e ele ficou assim, notando a diferença, porque no dia que a irmã não estava, o povo ficava mais retraído, o povo ficava mais tímido, mas no dia que a irmã estava, a fogueira esquentava, o fogo espalhava. Então ele entendeu que aquela irmã, a presença dele era muito importante. A sua presença no culto é importante, irmão, porque quando você glorifica, quando você dá glória, você irradia, você espalha, irmão, a bênção. Esse negócio vai alastrando, esse negócio é igual fogueira, esse negócio, irmão, é igual graveto. Quanto mais coloca, mais fogo acende, mais fogo pega. Deixa o fogo pegar, deixa o fogo alastrar, deixa o fogo espalhar, deixa o fogo de Deus te envolver. Aleluia! Glória a Deus! Oh, glória!
Mas, irmãos, existem os inimigos da loucura por Jesus. Os inimigos da loucura por Jesus são os inimigos da cruz de Cristo. E o primeiro inimigo, preste atenção, o primeiro inimigo que impede, que atrapalha você ser louco por Jesus, sabe o que é? Primeiro, materialismo. Repita essa palavra. O que é o materialismo? O materialismo é quando você é dominado pelas coisas materiais. Irmão, materialismo não é você ser rico. A pessoa pode ser rica e não ser materialista. A pessoa pode ter um bem e não ser materialista, porque materialismo não é sinônimo de riqueza. Porque tem muita gente rica, mas que tem o coração no altar de Deus. Rica financeiramente, mas ela olha para Deus, ela glorifica a Deus. Então o que é o materialismo? O materialismo, irmão, é aquela pessoa que valoriza mais o celular do que a Bíblia. Isso é materialismo. Materialismo é quando a pessoa ama mais o carro do que a obra de Deus. Uma vez uma pessoa falou que eu e a minha esposa somos muito materialistas. Mas eu não entendi a colocação. Mas, irmão, eu tenho a minha plena consciência que materialista eu não sou. Eu tenho outros pecados, mas materialismo, graças a Deus, eu não tenho. Meu carro está com os amortecedores tudo estourado lá, porque eu prego nessas roças aí, vou com meu carro para um lado, para o outro. E meu filho, esse negócio é para a obra de Deus. A gente estraga esse trem para a obra de Deus mesmo. A obra de Deus tem que ser feita. Agora tem gente que quando está chovendo, olha, o carro não sai da garagem. E eu não vou no culto hoje não, porque o carro não pode molhar. Começou a chover e tal, tá com jeitinho de chuva. Tem gente, irmão, que é tão materialista que ele dá uma voltinha na padaria para buscar pão. Quando ele chega, já coloca o aspirador de pó em ação, para poder limpar o carro. Isso é materialismo. E diga-se de passagem que ainda tem gente que lisa mais o carro do que a esposa. Irmão, lisa a sua esposa, meu filho. Deus te deu. É verdade. É verdade. Irmãos, tem gente que dá mais atenção à sua própria casa do que à casa de Deus. Um dia que você não estiver fazendo nada, um dia que você estiver de bobeira, dá um jeitinho, irmão, de vir na casa de Deus para dar uma manutenção na obra de Deus aqui. Tem muita coisa a ser feita aqui. Você vai ver que tem muita coisa que precisa ser feita aqui. Você está se preocupando muito com a sua casa e esquecendo da casa de Deus. Isso é materialismo. Então, irmãos, nós precisamos vencer esse inimigo que te impede de ser um louco por Jesus. Materialismo. Não seja materialista. O segundo inimigo, irmão, é a falta de vontade, pura e simplesmente. A pessoa está num culto como esse aqui e simplesmente ela não quer, ela não tem o menor interesse de se tornar uma pessoa louca, de se tornar uma pessoa acima da média. Ele quer viver na mediocridade. Ele ouve uma palavra como essa, mas essa palavra não surte efeito, essa palavra não muda, essa palavra não mexe, essa palavra não desperta. Falta de vontade. Olha para a pessoa do seu lado e fala assim: olha, você tem vontade? Então se torne um louco por Jesus. Se torne um apaixonado por Jesus. Aleluia. O terceiro inimigo, irmão, são os problemas pessoais. A pessoa simplesmente diz: quando eu resolver os meus problemas, quando eu alcançar os meus sonhos, então eu me tornarei um louco por Jesus. Primeiro deixa eu resolver os meus problemas. É igual aquele que chegou para Jesus: Senhor, eu vou te seguir, deixa só eu ir lá despedir dos meus familiares. Deixa só eu lá enterrar o meu pai. Jesus falou: olha, primeiro deixa os mortos enterrar os mortos, e você vem fazer a obra de Deus. A pessoa estava priorizando outras coisas, priorizando tudo menos a obra de Deus, priorizando tudo menos seguir a Jesus. Teve um que falou: Senhor, eu vou te seguir, onde quer que o Senhor for eu irei. Jesus falou assim: olha, a raposa não tem onde inclinar a sua cabeça, o filho do homem não tem onde inclinar a sua cabeça. Ele não tem travesseiro específico, ele não tem casa própria. Está disposto a seguir?
Então muita gente está olhando primeiro os problemas pessoais. Eu quero dizer para você, problemas todos nós temos, irmãos, mas você precisa deixar o problema de lado, para você ser um louco por Jesus, para você fazer a obra de Deus. Esquece das contas, esquece dos problemas, e lembra que tem almas precisando ouvir o Evangelho. Irmão, sabe por que muita gente não se torna um apaixonado por Jesus? É porque ele ama mais o presente do que o presenteador. É igual a historinha daquele menino que o pai estava doente, e o pai então comprou um monte de presente, não podia ver o filho. Quando o filho chegou lá no hospital, o pai estava no 5º andar, o filho não podia subir, mas o filho recebeu um monte de presente, e ele começou a brincar com os presentes, e o pai dele lá de cima do 5º andar: ei filhão, papai está aqui, papai estava doente, papai está aqui, olha para mim filho. E o filho não deu nem ideia para o pai, ele estava entretido com os presentes. Então você vai viver uma vida medíocre se você amar mais o presente do que o presenteador. Ame mais o presenteador. Sabe por quê, irmãos? Deus é o nosso presenteador. O apóstolo Paulo estava chorando com a igreja que ele estava. Ele chorou muito com a igreja e disse assim: olha, vocês nunca mais vão me ver. E o povo chorava porque Paulo iria embora, porque Paulo não voltaria mais. Mas irmãos, aquele povo, se eles lembrassem de uma coisa, que Jesus, ele estaria ali, Paulo estava indo embora, o presente que Deus deu, que era Paulo, estava indo embora, mas o presenteador Jesus ia permanecer ali. Temos que amar mais o presenteador do que o presente, irmão. Tem muita gente amando mais as bênçãos do que amando o dono da bênção. Irmãos, nós precisamos das bênçãos de Deus, mas em primeiro lugar precisamos do Deus das bênçãos. Precisamos nos preocupar com o presenteador. Já viu a história do pregador que ia pregar, e ele estava no trem, quando o trem parou em cima da ponte, o trem ficou em cima da ponte, parou. O pregador falou assim: eu tenho que pregar, meu Deus, esse trem não pode estragar logo agora, justamente aqui em cima dessa ponte, eu preciso pregar. Deus falou com ele assim: fui eu que parei o trem. E ele questionou a Deus: mas por que, Senhor? Deus falou com ele: é porque você está falando muito de mim, mas está falando pouco comigo. Você precisa amar mais o dono da bênção. Antes de receber as bênçãos de Deus, receba o dono das bênçãos. Receba o dono das bênçãos. O Senhor é o dono das bênçãos, aleluia. Precisamos, irmãos, esquecer que os problemas existem às vezes para fazermos a obra de Deus, para priorizarmos as obras que o Senhor colocou em nossas mãos. Não viva uma vida medíocre, uma vida normal, irmão. Não seja um crente domingueiro, não seja um crente, irmão, que bate cartão somente no domingo à noite. Seja um crente dia a dia, dia após dia, na presença de Deus. Tem oração diariamente, tem oração à noite, tem culto quarta-feira, tem ensaio, tem muita coisa, tem visita. Meu irmão, viva uma vida diferente para a glória de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Sabe qual é o outro problema, irmão, que impede de sermos loucos por Cristo? A distração da vida. A televisão, a internet, as contas a pagar, as futilidades e tudo mais vão nos enganando e nos fazendo perder a prioridade que é Jesus. As distrações da vida. Não deixe que as distrações da vida tire você do foco. O seu foco é Jesus. O nosso foco é o Senhor. Agora, irmãos, eu quero tocar aqui num inimigo que tem sido implacável e que tem impedido muito crente de ser apaixonado por Jesus. Chama-se orgulho. Olha para o irmão do teu lado e fala assim: orgulho. Orgulho é alguém dizer: não gostei do sermão. É alguém dizer: gostei do sermão, mas isso é para garotada recém-convertida. Eu não. Orgulho, irmão, é achar que nós alcançamos alguma coisa por nossa própria capacidade. Tudo que você alcançou é Deus que te deu. É Deus que te deu. Tudo que está na tua mão é Deus que te deu. Orgulho, igreja, é você ter a mania de grandeza e correr atrás de fantasias. Salmo 131, verso 1, siga o exemplo do salmista. Ele disse: Senhor, não é soberbo o meu coração,
nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, não ando à procura de coisas maravilhosas demais para mim. Para, irmão, de ficar sonhando com fantasias. Para de ficar, irmão, pensando em grandezas e sonhando com fantasias. Viva a realidade. Deixa o orgulho de lado. Deixa Deus trabalhar na tua vida. Orgulho, igreja, é achar que sabemos mais do que Deus. Sabia que tem gente que acha que sabe mais do que Deus? Eva é um exemplo disso. Ela gostou quando a serpente falou com ela assim: olha, se você comer do fruto, você vai ser igual a Deus. E aí ela já cresceu o zoião. Orgulho é você achar que sabe mais. Orgulho é você achar que os seus pecados não são tão graves e que não precisam ser tratados seriamente. Irmão, nós precisamos nos humilhar. O pecado mata, o pecado envenena, o pecado te leva para as trevas, o pecado te leva para o inferno. Vamos, meu irmão, tratar o pecado seriamente. Tem muita gente que tem o pecadinho de estimação. Sabe o que é o pecadinho de estimação? Acaba o culto aqui, ele vai para casa para o seu pecadinho de estimação. O pecadinho de estimação fica lá, fica em casa, e ele lisa o pecado, ele passeia com o pecado, ele cuida do pecado, dá comidinha para o pecado, vai sempre abastecendo o pecado. O pecado precisa ser tratado seriamente. Seriamente. Para que nós não afastemos do Senhor, porque o pecado nos separa de Deus. Sabe por que tem muitos casamentos sendo destruídos? Por causa do pecado. Sabe por que tem muitos casamentos que estão sendo destruídos? Porque não há comunhão de Deus, não há o altar de Deus dentro de casa. Irmão, o que predomina é a falta de diálogo, é a falta de respeito. O que predomina é a pornografia. O que predomina, irmão, é a falta de oração, é a falta de leitura da palavra, é a falta do culto doméstico. O pecado precisa ser tratado seriamente, igreja. O orgulho é achar que nós não podemos lidar com o pecado seriamente. Deus, irmão, sabia que Deus prefere os pobres e os doentes do que o orgulhoso? Sabe por quê? O orgulhoso lembra Deus do diabo, porque o diabo é orgulhoso. A Bíblia fala que Deus, ele resiste aos soberbos, mas Deus dá graça aos humildes. Se humilhe perante a potente mão do Senhor e Deus vai fazer grandes coisas na tua vida. Se humilhe perante o Senhor, igreja. Se humilhe diante do Senhor Jesus, aleluia. Orgulho é achar que Deus te deve algum favor, porque você veio aqui, porque você ora, porque você jejua. Irmão, Deus não está te fazendo favor. Precisamos quebrar o orgulho, porque o orgulho tem tirado muita gente do foco que é Jesus. Problemas, irmãos, são vacinas de Deus para lidar, para imunizar-nos contra o orgulho. Às vezes Deus permite um problema na sua vida para quebrar o orgulho. Você quer ver um crente quebrantado, meu filho? É quando ele está passando por luta. Você quer ver o camarada orgulhoso quando ele está doente? Você quer ver o camarada orgulhoso quando ele está... Deus tira o dinheiro dele, ele está sem dinheiro, ele não consegue pagar as contas. Deus está quebrando o vaso, Deus está moldando o vaso. E que Deus trabalhe no vaso nessa noite. Que Deus quebre o vaso, que Deus amasse o vaso, que Deus tire a impureza nessa noite. Que Deus coloque você, meu irmão, na fornalha e aqueça a tua vida. Deus está chamando você hoje para você descer a casa do oleiro. Desce a casa do oleiro e lá Deus vai te falar, Deus vai trabalhar. Quebra o vaso, Jesus. Quebra, Jesus. Deus trabalhou na vida de Naamã. Deus quebrou Naamã no meio, quebrou as pernas do Naamã. O Naamã era orgulhoso e o Eliseu falou: você vai mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Ele falou assim: mas pelo amor de Deus, o Rio Jordão é sujo. Os rios lá de Damasco, Abana e Fafá são muito mais limpos. Eu mergulhar nesse rio sujo? O servo dele falou assim: olha, ele não te pediu uma coisa difícil? Você não vai fazer, general?
É para você ser curado, para você receber a bênção. Jeová foi lá e quebrou as pernas do Naamã no meio. Deus quebra o orgulho. Deus quebra o orgulho. Nós precisamos ser quebrados nessa noite. Deus quer te quebrar hoje, irmão. Deus quer te pegar hoje, sacudir você e encher o vaso. Aleluia! Se tem um orgulho que nós temos que ter, é o orgulho das nossas fraquezas. Olha o que é que Paulo falou aqui, no verso 30 do capítulo 11 do 2 Coríntios. Ele falou assim, olha, se tenho que me gloriar, gloriarei no que diz respeito à minha fraqueza. Você tem alguma coisa para gloriar? Nádia, gloria na sua fraqueza. Porque na sua fraqueza Deus é forte na tua vida. Paulo falou, quando eu estou fraco, aí eu estou forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Você, meu irmão, não é nada sem Jeová. Você não é nada sem Jesus. Se gloria na fraqueza. Você é fraco, mas o teu Deus é forte. O teu Deus é o Senhor. Aquele que se gloriar, glorie-se no Senhor. Não glorie-se o sábio da sua sabedoria. Não glorie o forte da sua força. Mas aquele que se gloriar, glorie-se nisso, em saber que eu sou Deus. Aleluia! Billy Graham, irmãos, eu amo o exemplo de Billy Graham. Billy Graham está com quase 100 anos de idade. Billy Graham, ele instruiu o seu assistente a toda vez que ele terminasse de pregar, o assistente dele chegasse e falou assim, você não é nada, hein? Só toda vez que eu terminar minha pregação, porque ele pregava para estádio cheio, você fala comigo, você não é nada, hein? Você não é nada, você não vale nada. Billy Graham falou, você vai me lembrar disso, hein? Você me lembra disso. Porque nós temos um outro exemplo de Jimmy Swaggart. Jimmy Swaggart, certa feita, ele estava pregando lá na Europa e tinha um estádio cheio para ouvir Jimmy Swaggart, na década de 80. E do lado de fora do estádio tinha outra multidão. E Jimmy Swaggart viu aquela multidão que foi para vê-lo pregar. Jimmy Swaggart disse assim, isso ele mesmo disse, na sua arrogância, sua soberba. Ele mesmo disse, realmente Deus precisa de mim mesmo. Eu sou o cara. Em outras palavras, eu sou o ó do Borogodó. O que aconteceu com Jimmy Swaggart? Jimmy Swaggart caiu em adultério e teve que confessar na frente das câmeras. Porque ele foi forçado pela igreja a confessar o adultério. Então, meu irmão, Deus, ele quebra você nessa noite. Deixa Deus quebrar você. Deixa Deus te quebrar, a igreja. Aleluia. Tinha muita coisa que eu poderia falar aqui hoje, mas o tempo não permite. Mas eu quero lançar aqui, irmãos, uma declaração. E a declaração que eu vou fazer aqui agora, eu quero desafiar você, para que você também entre nesse exército de loucos por Jesus, e que você concorde comigo nessa declaração que eu vou fazer aqui agora. A primeira declaração segue adiante assim: não me envergonharei do nome de Jesus e do Evangelho. Farei tudo o que puder pelos cristãos perseguidos, inclusive orar por eles. Amarei as pessoas e orarei por elas, principalmente as que não são salvas. Serei radical em minha fé, obedecendo Jesus em tudo. Serei um missionário por onde quer que eu for, correndo o risco das consequências que virão. Sofrerei alegremente por Jesus em qualquer circunstância. Terei nojo do pecado e lutarei contra ele, principalmente no meu íntimo. Participarei de cada culto, cantarei cada canção, contribuirei com a obra de Deus, amarei os meus irmãos e a igreja e trabalharei incansavelmente na seara do Senhor. Serei disciplinado na oração, no jejum e na leitura bíblica, custe o que custar, CQC. Buscarei ser cheio do Espírito Santo de Deus para ser mais parecido com Jesus. Destruirei as obras de Satanás a todo custo e me levantarei contra toda injustiça, violência e corrupção. Não desistirei, ainda que peque, esfrie na fé, desanime, me decepcione até mesmo com a igreja, ou negue a Jesus, não me entregarei à culpa, mas confessarei o meu pecado e retornarei para Deus para buscá-lo com mais força e amor do que antes. Viverei para Deus como se Cristo tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje e voltado amanhã. Não me envergonharei, meus irmãos, do passado e de hoje, mas me manterei fiel a esta corrente de loucos por Jesus, lutando por eles lado a lado. Aproveitarei a cada oportunidade para fazer a diferença em minha geração. Viverei cada dia como se fosse o último,
e deixarei a minha marca neste mundo, como o Santo deixou, como o Florentino deixou. Você quer ser um louco por Jesus? Quem é louco por Jesus não olha para trás. Quem é louco para Jesus olha para frente. Sabe qual é o símbolo do exército australiano? É o canguru e uma ave chamada emu. Esses dois animais não conseguem andar para trás. Eles só andam para frente ou para os lados. A igreja não pode andar para trás. A igreja segue avançando. E como diz um filósofo cristão, a igreja caminha de joelhos. A igreja caminha na presença de Deus. Não saia da graça. Permaneça firme com Deus. Se coloque de pé. Sacerdotes loucos por Jesus. Quem quer ser aí? Quem quer ser? Mulher louca por Jesus. Quem quer ser aí? Moça louca por Jesus. Quem quer ser aí? Cadê as moças loucas por Jesus? Cadê os rapazes loucos por Jesus? Cadê? Cadê os homens loucos por Jesus? Cadê? Aleluia! Seja louco por Jesus, Nilson. Seja louco por Jesus, Adriana. Seja louco por Jesus, Winston. Seja louco por Jesus, Tatiane. Seja louco por Jesus, Thaís. Seja louco por Jesus. Seja louco por Jesus, Samuel. Seja louco por Jesus, Marceni. Seja louco por Jesus, Thales. Vamos ser loucos por Jesus. Pega uma caixa de som, um microfone, vai pregar a palavra. Vai profetizar, vai falar de Jesus. Chega lá no Facebook. Tem gente que tem coragem de chegar no Facebook e mandando mensagem subliminar. Chega lá no Facebook e coloca: Jesus habita no meu coração. Chega lá no Facebook e fala: Jesus salva, cura, liberta. Seja louco por Jesus. Não tem problema não de chamar de doido, chamar você de maluco. Não tem problema não. O maluco é instrumento de Deus para abençoar vidas. O maluco é instrumento de Deus para que vidas sejam salvas pelo poder de Deus. Aleluia. Feche os seus olhos. Coloque a sua mão na altura do seu coração.